A avó é assassinada em choque familiar. Segredos sombrios revelados após sua morte inacreditável. Era uma manhã abafada de outono quando Lena, 72 anos, recebeu a notícia que viraria a sua vida do avesso. O telhado da velha casa havia desabado. Os gritos das vizinhas ecoavam, mas a tragédia real não estava em pedras e telhas. Sua avó, Dona Odete, fora encontrada morta entre os escombros. O choque foi como um raio. Lena lembrou do cheiro inconfundível de café fresco que perfumava a casa, do toque carinhoso da mão da avó que sempre parecia saber quando ela precisava de conforto. Mas agora, tudo estava turvo. No velório, os murmúrios da família tomaram conta. Dona Odete sabia demais, diziam. Envolveram seus olhos em mistério, como um filme de terror que se desenrolava em câmera lenta. O passado da avó, antes só sussurrado em conversas furtivas, agora rugia. O olhar dela foi um desafio, um relance entre desprezo e ambição. Entre flores e lágrimas, Lena percebeu um objeto em cima do caixão. Uma antiga caixa de madeira, com fechadura. O coração disparou. Sempre ouvira histórias sobre essa caixa, cheia de segredos de família que ninguém se atrevia a tocar. Instantaneamente, a infância lembrava do cheiro da colcha puída que envolvia os sonhos de quem se refugiava em histórias à beira da lareira. Por que não perguntei mais? Por que esses segredos não foram revelados antes? Lamentou. O eco dessas perguntas a acompanhava enquanto a vida parecida com um pesadelo se desdobrava. Decidida a entender o que realmente aconteceu com sua avó, Lena procurou Dona Conceição, a vizinha que com seu olhar perspicaz sempre pareceu saber de tudo. A casa de Conceição era uma mesma cápsula do tempo. O perfume de ervas e o som do rádio antigo criaram um ambiente familiar, seguro. Vim saber da história, disse Lena, mas a voz tremia, ouvindo o relato. Naquela tarde, entre velhas fotos e sussurros de um passado obscuro, Dona Conceição revelou que a avó não era apenas uma vovó amorosa. Existiam sombras que envolviam a relação com Zulmira. Ela escondia um amor não correspondido, um rastro de dor que Lima sempre carregou. Do lado de fora, o dia começou a escurecer, como se as nuvens sentissem o peso das revelações. As imagens da avó apaixonada e sofrida dançavam na mente de Lena. O que mais minha avó escondia de nós? A pergunta reverberava. As memórias invadiram suas entranhas. Momentos de risadas, de conselhos profundos, mas agora tudo tinha outra tonalidade. Sentindo uma batalha interna, Lena decidiu que era hora de quebrar o ciclo de silêncio que dominava sua família, de resgatar o que foi esquecido. Ao deixar a casa de Dona Conceição, a ansiedade a envolveu. As memórias feridas da infância a impulsionavam. Se havia algo a ser feito, precisaria descobrir a verdade por trás. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lena saía da casa de Dona Conceição. Sua mente girava. O peso das palavras dela ainda ecoava em seus ouvidos. E a imagem daquela caixa de madeira continuava cravada em sua memória. Ela precisava abrir aquela caixa, descobrir o que estava escondido. Mas um canudo de incerteza a envolvia, como se uma tempestade estivesse se formando em seu interior. A cada passo, o silêncio era pesado, opressivo. Assim que entrou, uma sensação estranha tomou conta dela. Algo não estava certo. E, naquele instante, o telefone tocou. O som cortou a atmosfera densa, como um grito em um silêncio ensurdecedor. Lena hesitou, mas atendeu. A voz do outro lado era baixa e trêmula. Lena, é a Zulmira. Preciso que venha até aqui. Precisamos conversar. É sobre sua avó. O coração disparou. O que ela queria agora? Algo naquelas palavras parecia acompanhar uma sombra. Um sinal de que a verdade vinha à tona, mas coberta por um manto de segredos. Em poucos minutos, Lena chegou à casa de Zulmira. A madrasta estava com a expressão pálida, quase doentia. Havia um terror nos olhos dela que Lena nunca tinha visto. Você precisa saber, Zulmira começou, apertando os lábios como se estivesse tomando coragem. Sua avó não morreu apenas num acidente. A verdade sobre ela é muito mais complicada. Os olhares se cruzaram e, num gesto destemido, Zulmira puxou um envelope do bolso. Isso não é uma coisa que você desejaria saber assim, mas é hora de você descobrir. A mão de Lena tremia ao pegar o envelope. O seu conteúdo a intrigava e, ao mesmo tempo, enchia de um medo profundo. Desesperadamente, ela abriu. Eram cartas, cheias de palavras de amor e dor. As primeiras linhas revelavam um amor proibido entre Dona Odete e um homem misterioso. Um relacionamento que existia antes de seu casamento com o avô. O nome do homem estava ali, e a cada palavra lida, um nó se apertava mais forte na garganta de Lena. Quem é ele? Zulmira evitou o olhar, e o silêncio que se instalou entre elas era cortante. Ele trabalhava com sua avó. Era um amigo muito próximo, um cúmplice. O coração de Lena parecia querer escapar do peito. Cúmplice? Cúmplice do quê? Com um suspiro profundo, Zulmira revelou o que parecia ser o golpe final. Eles tinham um filho. Um filho que foi dado para adoção. Esse menino, Lena, é seu pai. O mundo pareceu girar. Lena não conseguiu processar. A imagem de sua avó, tão doce e amorosa, agora era tingida com traição, ocultação e dor infinita. Ela tinha um pai adotivo que ninguém sabia. Todo o amor que havia sentido, toda a conexão que uma vez tivera com Dona Odete, agora era uma cascata de mentiras. O silêncio daquela casa ressoava como um eco de tragédia. Zulmira, antes temida, agora parecia tão vulnerável. Elas estavam interligadas, não apenas por laços de casamento, mas por uma história mais sombria e entrelaçada. Ele está vivo? Onde está? Perguntou Lena, com os olhos cheios de lágrimas. Não sei, Lena. Sua avó nunca quis que ninguém soubesse.
Ela viveu fugindo do passado. O peso da revelação caía como uma bomba. A conexão familiar que Lena sempre buscou estava longe de ser o que parecia. O olhar de Zulmira se tornava mais ansioso, quase como se ela estivesse esperando uma explosão. Precisamos encontrar esse homem. Precisamos juntar as peças antes que seja tarde demais. O semblante de Lena endureceu, e naquele momento ela não sabia o que viria a seguir. Mas as sombras do passado agora estavam à vista, e a verdadeira história de sua família apenas começava a se revelar. Lena estava paralisada, o envelope pesado em suas mãos. A revelação de Zulmira a atingiu como um soco no estômago. Ela tinha um pai que ninguém mencionara. As cartas em seus dedos revelavam um amor escondido e um segredo que moldava sua própria identidade. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou pela casa, fazendo o coração de Lena disparar. "Que foi isso?" perguntou, o medo tomando conta dela. O olhar de Zulmira estava fixo na porta da cozinha. "Acho que alguém está aqui." Ela caminhou lentamente em direção à origem do som, com Lena seguindo, os instintos gritando para não se aproximar. O ar estava pesado e o silêncio parecia ter vida própria. A tensão viva. Quando chegaram à cozinha, a cena parou o tempo. A porta dos fundos estava entreaberta, balançando suavemente, e o objeto no chão chamou a atenção delas. Um diário com a capa desgastada estava aberto, como se alguém tivesse saído correndo, deixando-o para trás. Lena se agachou para pegar o diário. As páginas estavam cheias de anotações apressadas, e a caligrafia familiar a fez prender a respiração. Era da avó. Lena começou a ler em voz alta. "Às vezes, os segredos nos protegem. Às vezes, eles ferem." Aquelas palavras arrepiavam sua pele. O que mais Dona Odete escondia? "Continue", insistiu Zulmira, e Lena virou as páginas. Cada nova linha parecia mais densa que a anterior. E então, algo a atingiu como um relâmpago. Uma passagem mencionava um evento, a noite do acidente. Lena parou. A palavra acidente parecia banal, mas o contexto era perturbador. O que aconteceu naquela noite? "O que você esconde de mim?" gritou, sem se importar com o tom. "Lena!" Zulmira começou, mas Lena não queria ouvir. Desesperadamente, virou a página seguinte. Mais palavras que queimavam. "Não posso mais viver com isso. A verdade é um fardo." Suas mãos estavam trêmulas. As memórias da infância. A colcha de flores que a avó usava. O aroma dos bolos saindo do forno. Agora se desfaziam. O amor que conhecia se misturava com a dor e o medo. Em um impulso, Lena soltou o diário e o golpeou contra a mesa. "Por que você nunca me disse isso, Zulmira? Todos esses anos em que eu acreditei que ela era uma mulher inocente," gritou. O olhar de Zulmira estava entre o medo e a indignação. "Você acha que era fácil para mim? Sua avó era complexa. O amor que ela tinha por aquele homem não era só paixão. Era necessidade, um refúgio. E aquilo se tornou um pesadelo." O clima ficou tenso de repente. Por um instante, Lena viu um flash do passado em Zulmira. Alguém que também amava a Dona Odete, mas foi deixada de lado. Você também? Você também escondeu um amor?" A pergunta escapuliu da boca de Lena, e Zulmira se encolheu, como se tivesse sido atingida. Antes que qualquer uma pudesse processar a magnitude do que estava acontecendo, um grito rasgou o ar.
Ambas se viraram e uma figura familiar apareceu na porta. Era o primo de Lena, Rafael, pálido e ofegante. Lena, vem rápido! Você precisa ver isso! Ele gritou, quase em pânico. A tensão explodiu. Sem pensar, Lena correu atrás dele, com Zulmira logo atrás. O que está acontecendo? O que você viu? Perguntou enquanto seguiam em direção ao quintal. Rafael parecia pálido como um fantasma. Quando chegaram à cena diante deles, fez o estômago de Lena revirar. No chão, havia um retrato rasurado de Dona Odete e um homem que parecia saído de um pesadelo. O rosto dele estava riscado, mas o olhar era familiar. Ele estava no diário. Quem é ele? Murmurou Lena, a voz ameaçando quebrar. E quando seus olhos viajaram de volta para o retrato, uma maré de lembranças invadiu sua mente. Detalhes de um homem que aparecia em sua infância, nas histórias que sua avó contava. As peças começaram a se encaixar, mas a conexão era aterradora. Enquanto o peso das revelações caía sobre Lena, um novo entendimento formava um nó em seu estômago. Que tipo de legado era aquele? O passado não era apenas um eco distante, era uma corrente. E, no fundo, algo muito mais sombrio estava esperando para ser descoberto. Agora, tudo parecia conectado. Mas como? Eles tinham que desenterrar mais, senão a verdade que estava adormecida contorcia-se para sair à luz. E o tempo estava correndo. Lena estava paralisada, o envelope pesado em suas mãos. A revelação de Zulmira a atingiu como um soco no estômago. Ela tinha um pai que ninguém mencionara. As cartas em seus dedos revelavam um amor escondido e um segredo que moldava sua própria identidade. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou pela casa, fazendo o coração de Lena disparar. Que foi isso? Perguntou, o medo tomando conta dela. O olhar de Zulmira estava fixo na porta da cozinha. Acho que alguém está aqui! Ela caminhou lentamente em direção à origem do som, com Lena seguindo, os instintos gritando para não se aproximar. O ar estava pesado e o silêncio parecia ter vida própria. A tensão vibrava entre elas. Quando chegaram à cozinha, a cena parou o tempo. A porta dos fundos estava entreaberta, balançando suavemente. E um objeto no chão chamou a atenção delas. Um diário, com a capa desgastada, estava aberto, como se alguém tivesse saído correndo, deixando-o para trás. Lena se agachou para pegar o diário. As páginas estavam cheias de anotações apressadas e a caligrafia familiar a fez prender a respiração. Era da avó, enquanto Lena começou a ler em voz alta. Às vezes os segredos nos protegem, às vezes eles ferem. Aquelas palavras arrepiavam sua pele. O que mais Dona Odete escondia? Continue, insistiu Zulmira. E Lena virou as páginas. Cada nova linha parecia mais densa que a anterior. E então, algo a atingiu como um relâmpago. Uma passagem mencionava um evento. A noite do acidente. Lena parou. A palavra acidente parecia banal, mas o contexto era perturbador. O que aconteceu naquela noite? O que você esconde de mim? Gritou, sem se importar com o tom. Lena, Zulmira começou, mas Lena não queria ouvir. Desesperadamente virou a página seguinte. Mais palavras que queimavam. Não posso mais viver com isso. A verdade é um fardo. Suas mãos estavam trêmulas. As memórias da infância, a colcha de flores que a avó usava, o aroma dos bolos saindo do forno, agora se desfaziam. O amor que conhecia se misturava com a dor e o medo. Por que você nunca me disse isso, Zulmira? Todos esses anos em que eu acreditei que ela era uma mulher inocente? Gritou.
O olhar de Zulmira estava entre o medo e a indignação. Não era a primeira vez que sua relação se desenrolava em meio a essas tensões. Desesperada, Lena soltou o diário e o golpeou contra a mesa. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar surgiu. Era a vizinha Dona Conceição, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Lena, você precisa ver isso!" gritou. A urgência em sua voz cortou a tensão no ar. Sem esperar pela resposta, ela se virou e correu para fora, com Lena e Zulmira logo atrás. No quintal, um grupo de vizinhos estava reunido, alguns com expressões de choque. No centro, um homem que Lena nunca tinha visto. Ele tinha o olhar intenso e familiar. É ele que está na foto!" murmurou Lena, seu coração disparando. Quando o homem viu Lena, seus olhos brilharam com um reconhecimento instantâneo. "Finalmente! Você se parece tanto com ela", disse ele, quase em um sussurro. O queixo de Zulmira caiu. "Quem é você?" perguntou, a voz tremendo. O homem deu um passo à frente, levantando a mão. "Desculpem-me por aparecer assim, mas eu precisava vir. Tenho algo a dizer sobre Dona Odete." "Quem é você e o que sabe sobre minha avó?" interveio Lena, sentindo a adrenalina correr. O homem hesitou, como se a revelação o consumisse. "Eu sou seu irmão, Lena, o filho que ela deu para adoção. Eu sou o seu pai." O mundo de Lena desabou. Tudo o que acreditava ter perdido, tudo o que tinha descoberto, estava prestes a ser reescrito. O grito preso em sua garganta ecoou mais alto do que qualquer revelação. Zulmira, em estado de choque, olhou para Lena. "Você não pode estar falando sério. É verdade, eu conheci sua avó antes do seu casamento. Fui levado de sua vida em uma noite de horrores que nunca poderei esquecer." O homem disse, a voz quebrada de emoção. A raiz do passado se expandia, e o que antes era um segredo tornava-se uma verdade devastadora. Lena se sentiu angustiada. A história que conhecia se despedaçando. O homem continuou a falar, mas as palavras se tornaram um murmúrio distante. Um nó se formou em sua garganta, enquanto o peso da descoberta a anulava. As sombras do passado estavam mais próximas do que nunca. O que mais ela havia perdido? Quais segredos ainda estavam escondidos? Enquanto a tempestade emocional rugia dentro dela, tudo o que tinha certeza começou a se desfazer. A conexão sanguínea que sonhara nunca foi realidade. Agora estava diante de um mistério mais profundo. "Como você pode provar isso?" perguntou, sua voz falhando, o coração batendo descontrolado. O homem puxou uma foto antiga do bolso. "Olha, Lena, olha para a data." E a expressão dele se misturou com um medo que era impossível de ignorar. O tempo estava correndo. Havia mais do que um simples desenrolar da verdade. E agora, mais do que nunca, Lena precisava conhecer a profundidade daquela história antes que o passado a tragasse completamente. O que mais estava escondido nas sombras de sua família? Lena estava paralisada, o envelope pesado em suas mãos. A revelação de Zulmira a atingiu como um soco no estômago. Ela tinha um pai que ninguém mencionara. As cartas em seus dedos revelavam um amor escondido e um segredo que moldava sua própria identidade. Mas antes que pudesse processar tudo, um barulho estrondoso ecoou pela casa, fazendo o coração de Lena disparar. "Que foi isso?"
Perguntou tipicamente aflita. O olhar de Zulmira estava fixo na porta da cozinha. Acho que alguém está aqui. Ela caminhou lentamente em direção à origem do som, com Lena seguindo, os instintos gritando para não se aproximar. O ar estava pesado e o silêncio parecia ter vida própria. A tensão vibrava entre elas. Quando chegaram à cozinha, a cena congelou o tempo. A porta dos fundos estava entreaberta, balançando suavemente, e um objeto no chão chamou a atenção delas. O diário, com a capa desgastada, estava aberto, como se alguém tivesse saído correndo, deixando-o para trás. Lena se agachou para pegar o diário. As páginas estavam cheias de anotações apressadas, e a caligrafia familiar a fez prender a respiração. Era da avó, enquanto Lena começou a ler em voz alta. Às vezes, os segredos nos protegem. Às vezes, eles ferem. Aquelas palavras arrepiavam sua pele. O que mais Dona Odete escondia? Continue, insistiu Zulmira, e Lena virou as páginas. Cada nova linha parecia mais densa que a anterior. E então, algo a atingiu como um relâmpago. Uma passagem mencionava um evento, a noite do acidente. Lena parou. A palavra acidente parecia banal, mas o contexto era perturbador. O que aconteceu naquela noite? O que você esconde de mim? Watsa! Gritou sem se importar com o tom. O Lena começou, mas Lena não queria ouvir. Desesperadamente virou a página seguinte. Mais palavras que queimavam. Não posso mais viver com isso. A verdade é um fardo. Suas mãos estavam trêmulas. As memórias da infância, a colcha de flores que a avó usava, o aroma dos bolos saindo do forno, agora se desfaziam. O amor que conhecia se misturava com a dor e o medo. Em um impulso, Lena soltou o diário e o golpeou contra a mesa. Por que você nunca me disse isso, Zulmira? Todos esses anos em que eu acreditei que ela era uma mulher inocente, gritou. O olhar de Zulmira estava entre o medo e a indignação. Não era a primeira vez que sua relação se desenrolava em meio a essas tensões. Nesse instante, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar surgiu. Era a vizinha Dona Conceição, com rosto pálido e os olhos arregalados. Lena, você precisa ver isso! Gritou. A urgência em sua voz cortou a tensão no ar. Sem esperar pela resposta, ela se virou e correu para fora, com Lena e Zulmira logo atrás. No quintal, um grupo de vizinhos estava reunido, alguns com expressões de choque. No centro, um homem que Lena nunca tinha visto. Ele tinha o olhar intenso e familiar. É ele quem está na foto, murmurou Lena, seu coração disparando. Quando o homem viu Lena, seus olhos brilharam com um reconhecimento instantâneo. Finalmente, você se parece tanto com ela, disse ele, quase em um sussurro. O queixo de Zulmira caiu. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo. O homem deu um passo à frente, levantando a mão. Desculpem-me por aparecer assim, mas eu precisava vir. Tenho algo a dizer sobre Dona Odete. Quem é você e o que sabe sobre minha avó? Interveio Lena, sentindo a adrenalina correr. O homem hesitou como se a revelação o consumisse. Eu sou seu irmão, Lena. O filho que ela deu para adoção. Eu sou o seu pai. O mundo de Lena desabou. Tudo o que acreditava ter perdido, tudo o que tinha descoberto, estava prestes a ser reescrito. O grito, preso em sua garganta, ecoou mais alto do que qualquer revelação. Zulmira, em estado de choque, olhou para Lena. Você não pode estar falando sério. É verdade.
Eu conheci sua avó antes do casamento. Fui levado de sua vida em uma noite de horrores que nunca poderei esquecer. O homem disse, a voz quebrada de emoção. A raiz do passado se expandia, e o que antes era um segredo tornava-se uma verdade devastadora. Então, como se o destino não pudesse ficar mais cruel, um dos vizinhos gritou, acho que vi algo na casa velha, uma luz piscando. Os murmúrios começaram a se espalhar. Olhares se trocaram. O que estava sendo protegido poderia estar prestes a vir à tona. Sem pensar, Lena começou a correr em direção à casa da avó. Ela precisava saber mais. O passado ficava cada vez mais claro, mas as sombras só cresciam. Ao chegar na porta, uma ideia sinistra cruzou sua mente. E então, ela viu. A caixa de madeira estava ali, ainda trancada, mas com uma marca de algo, um spray de tinta vermelha escorrendo. As palavras "proteja-me" estavam quase ilegíveis devido à sujeira, mas as letras eram inconfundíveis. Lena sentiu um frio na espinha. O que estava dentro da caixa poderia ser a chave para tudo. Uma batida forte na porta a fez pular. Uma nova reviravolta, talvez. Lena, não abra isso! Gritou Zulmira, enquanto o homem a seguia rapidamente. Mas já era tarde demais. Ela respirou fundo e pegou o pé de cabra que estava ali, ao lado da porta. A caixa não ficaria mais trancada. Era hora de descobrir os segredos que tinham sido guardados por tempo demais. E ao descer o pé de cabra no tranco, um eco de histórias esquecidas reverberou pela casa. O que mais a avó escondeu? O que esse ato de desenterrar poderia trazer à tona? Lena respirou fundo, seu coração batendo acelerado. O pé de cabra estava na sua mão e a ansiedade crescia enquanto ela olhava para a caixa de madeira. Mas antes que pudesse forçar a abertura, um estrondo súbito ecoou do lado de fora, como uma explosão de vidro quebrando. O chão parecia tremer sob seus pés, e a sensação de urgência a invadiu. Lena, não, espere! Zulmira gritou, mas já era tarde demais. O pé de cabra desceu com força sobre a caixa, e o som de madeira se rompendo ecoou pela sala. O que estava trancado por tanto tempo agora jorrava seus segredos. A tampa se abriu lentamente, revelando um conjunto de objetos cobertos de poeira. Fotos amareladas, um pequeno ursinho de pelúcia e, no fundo, um embrulho cuidadosamente amarrado com um fio desgastado. Uma sensação estranha tomou conta de Lena. Algo dizia que não se tratava apenas de histórias antigas. Estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Lena puxou o embrulho com dedos trêmulos. O papel era frágil e amarelado, como se tivesse suportado o peso dos anos e das memórias. Enquanto desembrulhava, um pedaço de papel despencou ao chão. Curiosa, ela se abaixou para pegá-lo. E quando olhou, um grito a atravessou. Era uma carta, escrita com a caligrafia de Dona Odete. Mas o que estava escrito era chocante. Se você estiver lendo isso, é porque algum dia eu não estarei mais ao seu lado. Existem verdades que nunca consegui contar. Você precisa saber que nem tudo é como parece. Lena congelou, a mente girando. O que mais poderia haver? O resto da carta revelava palavras de amor e dor. Mas então uma menção saltou de suas linhas. A noite em que tudo mudou. Minha vida, minhas escolhas. Antes que pudesse completar a leitura, uma nova figura apareceu entre as sombras da porta da cozinha.
Era uma mulher com um olhar de urgência, cabelo desgrenhado e roupas desordenadas. O coração de Lena disparou ao reconhecer os olhos. "Mãe?" sussurrou ela, sem acreditar no que via. Mas a mulher não respondeu. O olhar dela estava fixo na caixa. "Você não deveria ter aberto isso", disse, a voz tensa. A semelhança com Dona Odete era inegável. Lena queria correr, mas as palavras da carta ainda a seguravam. "Quem é você? O que você sabe sobre minha avó?" O ar estava carregado de uma tensão palpável. "Eu sou a irmã que sua avó nunca teve coragem de falar. A irmã que foi apagada da história, que viveu em sombra. Mas não só isso. Eu sou também a pessoa que deu à luz você", disse ela, a revelação pendendo no ar como uma bomba prestes a explodir. O silêncio lhe cortou a respiração. O mundo de Lena se desfez um pouco mais, a realidade desmoronando sob o peso da descoberta. "O quê? Como? Mas você não pode ser." "Eu sou", a mulher respondeu, a voz desesperada. "Eu escondi a verdade porque não sabia mais a quem confiar. O que aconteceu naquela noite foi uma tragédia, um erro que custou tudo. Eles a levaram embora. Eu não sabia que você existia." Os ânimos começaram a se agitar. Zulmira, à parte, olhava como se tivesse recebido um soco no estômago. "Isso não pode ser verdade", a mulher continuou, com lágrimas nos olhos. "Sua avó não era quem todos pensavam. Ela teve que fazer escolhas difíceis. Eu estava com ela. E eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso lhe contar o que realmente se passou." O tempo parecia ter parado. Lena balançou a cabeça, focando em cada palavra. Em cada lembrança, as histórias que conhecia estavam manchadas pela dor da verdade. "Você me deu a vida? Por que não voltou? Por que não me encontrou? Eu não podia, eu não sabia como. O passado nos prende", a mulher disse, a voz falhando. E enquanto essas revelações giravam em seu redor, Lena percebeu que a caixa não era só uma coleção de objetos. Era o portal que levava a um labirinto de mentiras, traições e um amor incondicional. A última frase da carta ressoou em sua mente. O passado nunca morre. Ele se torna um eco do que somos. Ela sabia que, se quisesse entender mais, precisava ouvir a verdade, por mais que isso a machucasse. "Precisamos falar, agora", disse Lena, tomando coragem, enquanto o tumulto interno explodia. Mas naquele momento, uma sombra escura se moveu pela janela da cozinha. Alguém estava observando. "O que foi isso?" Zulmira perguntou, um pânico crescente em sua voz. Lena virou-se, o coração disparando novamente. Estava claro que o passado não estava apenas observando, estava prestes a entrar na sala e desenterrar segredos que todos queriam manter enterrados. E naquele instante, Lena percebeu que a verdade poderia ser tão assustadora quanto desejaria. Lena respirou fundo, o medo crescendo dentro dela como uma tempestade. A mulher à sua frente, com olhos que refletiam uma história de dor e segredos, apenas parecia mais uma peça desse quebra-cabeça confuso. Enquanto a realidade se desdobrava diante dela, o murmúrio da vizinhança se intensificava e o clima ficava cada vez mais carregado. Onde estavam as respostas? A sensação de urgência a empurrava para frente. "Você é a irmã que minha avó nunca mencionou?" perguntou Lena, a voz um pouco trêmula. "Sim, e eu não sou só isso", a mulher respondeu.
A sinceridade em seu tom quase a fez hesitar. Eu sou a razão pela qual sua avó fez tantas escolhas. O que ela manteve em segredo não é só sobre você. Envolve todos nós. O silêncio da sala. O peso das palavras pairava no ar como um relevo quase visível. Lena queria gritar, mas o que veio foi um sussurro. O que você quer dizer com isso? Então, enquanto a mulher se movia para se aproximar, um barulho estrondoso ecoou novamente. Desta vez, vindo do lado de fora, tirando a atenção de todos. As vozes dos vizinhos se elevaram em murmúrios, e as portas se abriram com pressa. Era um alvoroço. Lena ficou paralisada, preocupada com o que poderia ter acontecido. Desculpe, não posso. A mulher começou, mas seus olhos estavam fixos em algo além da janela. Eu não posso estar aqui quando isso acontecer. Antes que Lena pudesse entender, a mulher se virou. Mas o pensamento de deixar a caixa, aquelas revelações caladas, a consumiu. Uma ideia surgiu com força. Espere, você não pode simplesmente sair, porque sua avó não me contou. O que aconteceu naquela noite? Gritou, mas o eco da sua voz se perdeu entre os ruídos dos vizinhos. A mulher hesitou e olhou para trás. Ela tinha seus motivos. Estava tentando proteger você de uma verdade devastadora. Mas a verdade que ela escondeu, muita gente está em perigo. As palavras caíram como pedras em um lago, despertando ondas de desespero. Que verdade? O que você sabe que ela não me contou? A urgência na voz de Lena aumentava, pressionando a mulher a falar. Mas antes que a mulher pudesse responder, alguém gritou do lado de fora. Da polícia! Estão aqui! O grupo de vizinhos virou-se, alguns correndo em direção ao movimento. O ladrar de um cachorro ressonava no ar, e a cena tornava-se caótica. Precisamos ir agora! Gritou Zulmira, puxando Lena pelo braço. A mulher à sua frente hesitou, mas o peso dos segredos parecia prender seus pés no chão. Dona Odete nunca foi apenas uma avó comum, Lena. Ela foi parte de algo muito maior, muito mais sombrio do que você pode imaginar. A mulher finalmente disse, a urgência na sua voz cortando como uma lâmina. Era assim que a realidade se transformava em pesadelo. Lena, tomada pela necessidade de resposta, gritou, o que é isso? O que você está dizendo? Mas a mulher estava desaparecendo na multidão. Um movimento súbito, e ela se misturou entre conhecidos, correndo em direção ao lado oposto. Uma sombra na noite. Lena, precisamos sair! Repetiu Zulmira. E então algo quente gritou no fundo. Um aviso, um instinto. Olhe! Em um movimento, Zulmira puxou Lena para o lado enquanto um carro da polícia parava em frente à casa. A porta se abriu e um policial de expressão severa desceu rapidamente. Atenção! Precisamos de todos os presentes aqui agora! Os olhos de Lena se alargaram. O caos se foi rapidamente para dar lugar a uma confusão. Uma chuva de perguntas corria em sua mente. Qual exatamente era a verdade que Dona Odete tanto temia? Mas antes que pudesse refletir, uma cena inesperada a paralisou. Através da multidão, Lena viu o homem que destacou seu verdadeiro pai, agora cercado por agentes. O rosto dele estava pálido. Escutem! Ele gritou. Eu tenho algo que precisa ser dito sobre a noite do acidente. As palavras pareciam ricochetear na mente de Lena como um tambor ensurdecedor. O alvoroço cresceu. O que ele sabe? Pensou ela,
enquanto seu coração pulsava freneticamente. E passado não se escondia mais. Estava prestes a explodir em cheio em sua vida. Uma verdade que poderia mudar tudo, e se isso significasse algo, era uma corrida contra o tempo. Quem sou eu realmente? A pergunta ecoou em sua mente enquanto ela via aquele homem, talvez seu pai, cercado pela polícia. E uma ideia aterradora a atingiu. O legado daquela família estava prestes a se redimensionar, revelando uma rede de mentiras que poderia destruir tudo o que ela conhecia. E quando a imagem dele se tornou indistinta entre a multidão, uma nova emoção a dominou. Esperança e terror caminhariam lado a lado, e a verdade emergiria como um grito, assolando sua pequena vida. Estava tudo prestes a mudar. Mas para que lado? A única certeza era a incerteza, e a tensão uivava em torno deles. Lena ficou paralisada. O que ela ouvira ecoava na sua mente. O homem que se dizia seu pai, a mulher que afirmava ser sua irmã. O caos fora da casa, os vizinhos se agitando e a polícia chegando. Tudo se aglomerava numa confusão que queimava sua mente. Os olhos do homem estavam fixos nela. Precisamos conversar sobre a noite em que tudo aconteceu, ele disse, sua voz com um tom de urgência. Mas antes que pudesse falar mais, 2 policiais se aproximaram e pediram calma. Lena sentiu o coração disparar. Aquela era a oportunidade de descobrir a verdade que sua avó, Dona Odete, havia escondido por tanto tempo. "Pode confiar em mim", gritou o homem, mas a multidão estava em alvoroço, e as palavras dele se perderam no tumulto. "Lena, vamos para dentro", disse Zulmira, puxando-a com força, enquanto um dos policiais ordenava que todos se dispersassem. A multidão se movia como um mar agitado. E Lena se sentia perdendo o controle. Cada passo era um eco de incerteza. Mas ela não podia deixar aquilo escapar. Ao entrar em casa, a primeira coisa que viu foi a caixa de madeira ainda aberta na mesa. Os objetos antigos se espalhavam. E o diário da avó jazia ali, como um sinal. "Precisamos entender", disse esbaforida. "A verdade pode estar aqui." Zulmira hesitou, seu olhar se perdendo entre memórias e medo. "Lena, há coisas que podem ser muito dolorosas." "Não me deixe sozinha com isso", implorou. E assim as duas se sentaram, as mãos tremendo enquanto folheavam o diário. As páginas traíam segredos escondidos. Até que uma pequena foto caiu no chão. Era um retrato de Dona Odete com um grupo de pessoas, todos sorrindo. Mas havia um homem ali, com um olhar sombrio. Ao examinar mais de perto, Lena notou uma mancha vermelha ao lado da figura do homem. Seu estômago se revirou. "Quem é ele?" murmurou. Seu avô tinha uma história desconhecida, uma parte da vida que ninguém falava, disse Zulmira, a voz medrosa. Algo aconteceu naquela noite. Dot. Lena respirou fundo. A pressão parecia aumentar, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. "Por favor, precisamos descobrir agora." Com o coração na boca, retornaram à foto. No verso, uma mensagem rabiscada dizia: "Se algo acontecer com mim, saiba que o que eu fiz foi por amor." As palavras a atingiram forte. O que isso significava? O amor poderia justificar qualquer ato? E então, lentamente, algo se iluminou em sua mente. O homem reservado, a noite fatídica, o silêncio que envolvia os relacionamentos da família. Um grito vindo de fora interrompeu seus pensamentos. "Lena, você precisa vir. Rápido!" A voz era de Rafael, seu primo. Ele parecia
pálido e estava ofegante. Lena e Zulmira trocaram olhares nervosos e correram até a porta. Ao saírem, viram um grupo de pessoas reunidas. O coração de Lena disparou. Ao centro, cercado pela polícia, estava o homem que alegava ser seu pai. Mas ele não estava só. Ao lado dele, uma mulher se destacava. Seu rosto era idêntico ao de Dona Odete. Não pode ser! Lena sussurrou, a ficha finalmente caindo. Sua! Não é possível! A mulher olhou diretamente para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lena, sou eu! Sou a sua mãe. O tempo pareceu congelar. Você é minha mãe? Mas a minha avó nunca disse nada sobre você. O choque era esmagador. Ela teve seus motivos. Eu estava com ela naquela noite. Foi um erro terrível, uma tragédia. E agora, você precisa entender. Mas o alvoroço crescia. Vozes se misturavam. E a verdade, que estava prestes a ser revelada, parecia mais aterrorizante do que qualquer coisa que já ouvira. Lena olhou para os dois. E a urgência do momento a pressionava. O que aconteceu naquela noite? O que você escondeu de mim? Mas uma explosão de gritos interrompeu sua demanda. Alguém gritou na multidão. Eles vieram pegar ele. Ele não pode escapar de novo. Corações disparados, uma nova tensão surgiu. A noite que prometia responder tantas perguntas agora se tornava um terreno perigoso. O passado não só a alcançaria, mas estava prestes a derrubar tudo. E a única certeza que Lena tinha era que a verdade estava prestes a transformar sua vida mais uma vez. Lena ficou paralisada. O que ela ouvira ecoava na sua mente. O homem que se dizia seu pai, a mulher que afirmava ser sua irmã. O caos fora da casa, os vizinhos se agitando e a polícia chegando, tudo se aglomerava numa confusão que queimava sua mente. Os olhos do homem estavam fixos nela. Precisamos conversar sobre a noite em que tudo aconteceu, ele disse, sua voz com um tom de urgência. Mas antes que pudesse falar mais, 2 policiais se aproximaram e pediram calma. Lena sentiu o coração disparar. Aquela era a oportunidade de descobrir a verdade que sua avó, Dona Odete, havia escondido por tanto tempo. Pode confiar em mim, gritou o homem, mas a multidão estava em alvoroço e as palavras dele se perderam no tumulto. Lena, vamos para dentro, disse Zulmira, puxando-a com força enquanto um dos policiais ordenava que todos se dispersassem. A multidão se movia como um mar agitado e Lena se sentia perdendo o controle. Cada passo era um eco de incerteza, mas ela não podia deixar aquilo escapar. Ao entrar em casa, a primeira coisa que viu foi a caixa de madeira ainda aberta na mesa. Os objetos antigos se espalhavam e o diário da avó jazia ali, como um sinal. Precisamos entender, disse, esbaforida. A verdade pode estar aqui. Zulmira hesitou, seu olhar se perdendo entre memórias e medo. Lena, há coisas que podem ser muito dolorosas. Não me deixe sozinha com isso, implorou. E assim, as duas se sentaram, as mãos tremendo, enquanto folheavam o diário. As páginas traíam segredos escondidos, até que uma pequena foto caiu no chão. Era um retrato de Dona Odete, com um grupo de pessoas, todos sorrindo. Mas havia um homem ali, com um olhar sombrio. Ao examinar mais de perto, Lena notou uma mancha vermelha ao lado da figura do homem. Seu estômago se revirou. Quem era ele? Murmurou. Seu avô tinha uma história desconhecida, uma parte da vida que ninguém falava, disse Zulmira, a voz medrosa. Algo aconteceu naquela noite.
Lena respirou fundo. A pressão parecia aumentar, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Por favor, precisamos descobrir agora. Com o coração na boca, retornaram à foto. No verso, uma mensagem rabiscada dizia: se algo acontecer comigo, saiba que o que eu fiz foi por amor. As palavras a atingiram forte. O que isso significava? O amor poderia justificar qualquer ato? E então, lentamente, algo se iluminou em sua mente. O homem reservado, a noite fatídica, o silêncio que envolvia os relacionamentos da família. Um grito vindo de fora interrompeu seus pensamentos. Lena, você precisa vir, rápido! A voz era de Rafael, seu primo. Ele parecia pálido e estava ofegante. Lena e Zulmira trocaram olhares nervosos e correram até a porta. Ao saírem, viram um grupo de pessoas reunidas. O coração de Lena disparou. Ao centro, cercado pela polícia, estava o homem que alegava ser seu pai. Mas ele não estava só. Ao lado dele, uma mulher se destacava. Seu rosto era idêntico ao de Dona Odete. Não pode ser, Lena sussurrou, a ficha finalmente caindo. Não é possível. A mulher olhou diretamente para ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lena, sou eu. Sou a sua mãe. O tempo pareceu congelar. Você é a minha mãe? Mas a minha avó nunca disse nada sobre você. O choque era esmagador. Ela teve seus motivos. Eu estava com ela naquela noite. Foi um erro terrível, uma tragédia. E agora você precisa entender. Mas o alvoroço crescia, vozes se misturavam, e a verdade que estava prestes a ser revelada parecia mais aterrorizante do que qualquer coisa que já ouvira. Lena olhou para os dois, e a urgência do momento a pressionava. O que aconteceu naquela noite? O que você escondeu de mim? Mas uma explosão de gritos interrompeu sua demanda. Alguém gritou na multidão: eles vieram pegar ele! Ele não pode escapar de novo! Corações disparados, uma nova tensão surgiu. A noite que prometia responder tantas perguntas agora se tornava um terreno perigoso. O passado não só a alcançaria, mas estava prestes a derrubar tudo. E a única certeza que Lena tinha era que a verdade estava prestes a transformar sua vida mais uma vez. Num gesto desesperado, Lena puxou Zulmira para mais perto e sussurrou: podemos correr e deixá-los para trás. Precisamos descobrir essa história. Mas antes que pudessem agir, uma figura misteriosa surgiu entre a multidão. Uma mulher de cabelos longos e escuros, desconhecida, mas com um ar ameaçador. Não se mexam! Ela gritou, levando a todos a um silêncio instantâneo. A mulher, que agora todos observavam, olhou diretamente para o homem que alegava ser o pai de Lena. E então, com um sorriso sinistro, disse: você realmente achou que poderia se esconder para sempre? Não quando a verdade está a caminho. O choque da revelação se espalhou como fogo em palha seca. Lena sentiu uma onda de incompreensão. Do que você está falando? Gritou, tentando entender a gravidade da situação. Do que aconteceu naquela noite? Da sua avó. Ela não é a única com segredos. E você tem que escolher um lado. A mulher fez uma pausa, como se estivesse jogando uma bomba. Você não é apenas filha dela. Você é a chave para tudo isso. E o que está prestes a ser revelado mudará tudo. A chave para quê? Lena perguntou, perplexa, enquanto seus sentimentos lutavam por controle. O que mais poderia haver em jogo? A identidade dela? A conexão com Dona Odete?
Tudo aquilo que ela conhecia estava se desintegrando. A mulher deu um passo à frente, certeza nos olhos. Mas então, a cena mudou drasticamente. Pronto! Turbilhões de sirenes internas começaram a gritar. As luzes intermitentes da polícia piscaram no céu e a confusão se intensificou. Ninguém pode ir embora. Uma voz firme de um dos policiais cortou o ar. Mas, num movimento relâmpago, a mulher desconhecida desapareceu. E com ela, a chance de entender tudo. O que Lena sentia era uma mistura de raiva e confusão. Ela virou-se rapidamente e viu seu pai, ou o que acreditava ser, desaparecendo em meio ao tumulto. Zulmira, apavorada, murmurou: Lena, precisamos urgentemente descobrir a verdade. Não podemos deixar isso assim. O que ela disse pode ser mais complicado do que parece. Mas Lena estava paralisada. Uma tempestade de emoções a cercava. Como poderiam as coisas ter tomado esse rumo tão inesperado? E agora, mais do que nunca, ela precisava correr para se entender. A noite estava apenas começando. E com cada passo adiante, o quadro da sua vida se desvanecia. E a única certeza que tinha era uma pergunta: até onde sua família havia ido para esconder os segredos que agora pareciam prestes a explodir? Lena ficou paralisada, a mente rodando com tantas revelações. O homem que se dizia seu pai, a mulher que afirmava ser sua mãe, tudo estava emaranhado em uma teia de segredos. O caos do lado de fora aumentava, a polícia solicitando que todos se dispersassem. O coração dela disparava, uma mistura de ansiedade e desespero. Agora, mais do que nunca, ela precisava entender. Escutem, precisamos voltar para dentro, Zulmira disse, puxando Lena com firmeza. Temos que descobrir a verdade antes que fique fora de controle. E assim, lideradas pela urgência, elas entraram de novo na casa, onde a caixa de madeira ainda permanece. Precisamos nos concentrar. Vamos começar pela sua avó, Zulmira sugeriu, olhando para a foto de Dona Odete que estava desviada. Lena pegou a primeira carta que encontrou. A caligrafia de sua avó era inconfundível. E ao ler, o nó na garganta dela começou a se desatar, como se as palavras dela vissem a luz do dia novamente. Lena, meu amor, se você está lendo isso, é porque a verdade precisa vir à tona. Eu sempre protegi você das sombras que assombram nossa família. Mas agora, o peso dos segredos é demais para carregar. Você merece conhecer sua história, mesmo que doa. A cada linha, Lena sentia as peças se encaixando. Ela viu a dor e o amor ocultos entre as palavras, as lembranças de uma vida cheia de arrependimentos e decisões difíceis. Um relance do passado se desdobrava diante dela. Ela fez isso por você, Lena, disse Zulmira, com a emoção à flor da pele. Ela sempre pensou no que era melhor para você. Agora, você precisa decidir o que quer com essa verdade. Como cor. Era a imagem de uma casa que parecia familiar. Espere! Isso é onde cresci. É a casa da minha avó. Ela sentiu uma conexão instantânea. Uma lembrança da infância e do cheiro do café fresco que sempre preenchia o ar. Você deve voltar a essa casa. Pode ser que ali esteja a chave para resolver o que aconteceu naquela noite. Zulmira sugeriu, encorajando Lena a agir. E naquele momento, a porta se abriu novamente. Era o homem, seu pai. Ele se aproximou, a expressão de urgência e dor clara no rosto. Lena, eu preciso falar sobre o que houve.
Não tenho mais como me esconder. Sua avó, minha mãe, ela não era apenas a mulher bondosa que você conheceu. Eu sei disso agora, Lena respondeu, sua voz segura. Sua história está se entrelaçando com a minha. Temos que descobrir a verdade juntos, para honrar Dona Odete. Os três se entreolharam e tudo parecia se iluminar. Havia uma linha tênue entre o passado e o presente, e eles estavam prontos para atravessá-la. Com uma nova determinação, eles partiram para a casa da avó, onde a verdade estava prestes a ser descoberta. Ao chegarem, tudo parecia ainda mais próximo, como se os ecos dos risos e das histórias da família ressoassem as paredes. Com o peito apertado, Lena entrou. Seu olhar se fixou na colcha poída na sala. As lembranças de Dona Odete preenchiam o espaço, cada canto invadido por saudade. Nós precisamos encontrar tudo o que ela deixou, disse ela. E assim descobriram o que sempre esteve oculto. Sua avó não era apenas uma mulher marcada pelas escolhas difíceis da vida, mas era também uma mãe, uma irmã e uma mulher que, apesar de tudo, amava incondicionalmente. O que Lena aprendeu naquele dia seria carregado por ela para. Finalmente, uns dias depois, enquanto conversavam ao pôr do sol, Lena sussurrou. Obrigada por me mostrar quem era minha avó de verdade. Agora posso continuar a carregá-la no meu coração. E assim, entre sorrisos e lágrimas, eles se despediram uns dos outros, um laço renovado. Os segredos que poderiam ter destruído sua história agora se tornaram a força que uniu a família. O legado de Dona Odete não era apenas suas memórias, mas a coragem de enfrentar verdades difíceis juntas. E enquanto a luz acabava de se pôr, Lena respirou fundo, sentindo o cheiro familiar do café misturado a algo novo. A sensação de que tudo estava finalmente em paz. Antes de você sair, preciso te lembrar de algo muito importante. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que todos possam conhecer essa incrível jornada. Não esquece de inundar a seção de comentários com suas